Olá, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um programa Permanecer e esse novo quadro, onde nós começamos a esclarecer todas as dúvidas bíblicas das pessoas que têm mandado e-mail para nós. E muito obrigado pela participação de cada um. Eu espero que todas as suas dúvidas bíblicas sejam resolvidas em nome de Jesus. E nosso objetivo é sempre estar esclarecendo as dúvidas bíblicas de acordo com a palavra de Deus. Não importa o que é o meu pensamento, qual seja o meu pensamento, mas o que importa é o que a palavra de Deus diz para você. E eu tenho um brinde muito especial para você, que é a Bíblia falada. Se você fizer uma pergunta bíblica para nós através do e-mail ibfsm@bol.com.br, você manda o seu nome completo e endereço e eu enviarei para você inteiramente grátis esse CD da Bíblia Falada. Aqui é o Novo Testamento completo, de Mateus a Apocalipse, lindo. Você pode estar memorizando a Bíblia. Às vezes você está no trânsito, você não tem tempo de ler a Bíblia, você pode colocar lá no seu veículo e ficar em paz e escutar toda a palavra de Deus. Então você envia um e-mail para nós, ibfsm@bol.com.br, com seu nome completo, endereço, qual a sua dúvida bíblica, e eu enviarei esse CD para sua casa, e os nossos serviços são inteiramente grátis. Nós queremos abençoar você. Amém? Que Deus te abençoe. Nós temos já uma participação de uma pessoa e a pergunta se encontra aí no quadro. Ela pergunta assim: quem foi Janes? Quem foi Janes na Bíblia? Quem faz essa pergunta é a Jaqueline Rodrigues. Ela faz essa pergunta: quem foi Janes na Bíblia? Bom, quando nós fazemos qualquer tipo de estudo bíblico, a primeira coisa que nós temos que partir é onde se encontra essa palavra na Bíblia Sagrada. A única menção que a palavra Janes aparece está lá na carta aos Timóteos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Vamos ler primeiro o texto para a gente saber quem que é esse personagem na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Irmão, a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo está fazendo uma menção a um nome que chama Janes. Irmã Jaqueline Rodrigues, a única parte onde diz a palavra Janes na Bíblia Sagrada é essa carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, a segunda carta de apóstolo Paulo a Timóteo. O que acontece para a gente entender, esse personagem na Bíblia, que na verdade o apóstolo Paulo menciona de mais um, que é Jambres, Janes e Jambres. Então nós vamos ver a história, o que aconteceu e o que significa esse personagem na Bíblia Sagrada. Então nós vamos voltar no texto que está lá na carta do 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler com calma, você vai acompanhando aí na tela. Então é o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-se, entretanto, o poder, foge também deles, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulher
mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero enfatizar esse versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí vem a pergunta da nossa irmã Jaqueline Rodrigues. E de modo que Janes e Jambres, ó, o segundo personagem aí, resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós temos que entender que essa figura Janes e Jambres, ela figura pessoas que se opõem ao reino de Deus, pessoas que se opõem às coisas de Deus. São pessoas completamente que vivem e têm um comportamento reprobatório, ou seja, pessoas antissociais, que não aceitam pensamentos de outras pessoas. Essa era a figura de Janes e Jambres. Essa figura, como o próprio apóstolo diz nesse versículo 8, ele faz uma figuração com Moisés. Quando você pega lá, vamos abrir lá agora, Êxodo capítulo 7, versículo 11, que diz o seguinte: Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Nós temos que entender que nessa parte onde o apóstolo Paulo faz essa figuração de pessoas que se opõem ao ministério, se opõem às coisas de Deus, ele faz uma figuração com esses Janes e Jambres. Agora, como que o apóstolo Paulo relata esse nome se a Bíblia no Antigo Testamento ela não fala sobre esse nome? Porque Paulo era um estudante do judaísmo e ele também conhecia todo o sistema hebreu. Então, com certeza, ele fez uma pesquisa a respeito dessas pessoas, desses magos, desses mágicos que se opuseram naquela época contra Moisés, e ele faz uma figuração de uma pessoa má, pessoas que têm um coração ruim, pessoas que têm, como diz o texto, um comportamento totalmente reprovado. Esses homens, com certeza, eles eram mágicos, eles eram encantadores. Por exemplo, esses homens, eles converteram água em sangue lá em Êxodo capítulo 7, versículo 22, nas multiplicações das rãs, Êxodo 8, versículo 7, eles fizeram tudo isso, eles eram pessoas totalmente aliadas com o faraó, e eles se opuseram contra Moisés. E aí o apóstolo Paulo, quando começa a falar sobre essa carta ao Timóteo, no capítulo 3, ele começa a relatar homens reprovados, homens que têm um caráter duvidoso, pessoas que acham que aprendem e dizem que aprendem, mas nunca chegam no pleno conhecimento da verdade de Deus. Essa é uma figuração que o apóstolo Paulo fala, Jaqueline Rodrigues, a respeito de Janes e Jambres. Ou seja, essa palavra Janes e Jambres, ela figura pessoas que se opõem à verdade de Deus. E hoje não é muito diferente. Quantas pessoas hoje que estão no ministério, que estão na frente de igrejas e que se tornam Janes, que se tornam Jambres. É triste, mas eu quero dizer para você fique firme. E no seu ministério chegaram muitos Janes,
chegarão muitos jambres, mas fique firme, porque em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu espero, Jaqueline Rodrigues, ter esclarecido sua dúvida. Que Deus possa te abençoar pela sua participação